Estamos começando mais uma cast. Hoje é uma cast do episódio de número 38, né? Nós iremos falar sobre a temática táticas para proteger mulheres, né, vítimas de violência. E nós estamos aqui hoje com alguém que conhece muito bem sobre esse assunto, né? Trabalha com isso, que é a capitã Fabiola, a nossa convidada de hoje, né, Fabiola? Capitã Fabiola da, Sim, da Polícia Militar, não é? Pode se apresentar aí para nosso público. sim, Capitã Fabiola Góes, da Polícia Militar de Sergipe. Estou como coordenadora do programa Ronda Maria da Penha, que atende mulheres vítimas da violência doméstica. Então, sei um pouquinho, eu não sei tudo isso que tu disse, não, mas eu sei um pouquinho sobre essa temática. Espero que a gente aqui possa iluminar e orientar mulheres nesse sentido de libertação. Eu agradeço pelo convite, né? Estou feliz por poder, mais uma vez, poder falar do meu trabalho e, de alguma forma, ajudar alguma mulher. Nós é que agradecemos, viu? A sua presença aqui, porque a gente sabe que estaremos ajudando muitas mulheres, não é? Sim, Esclarecer muitas coisas, porque é algo que eu tenho aprendido aqui no MyCast, que muitas das vezes a gente sofre por não ter conhecimento, não é? Dos nossos direitos, e isso é bíblico, sabe? E a gente tem tido conhecimento de muitas coisas, então quando a gente entra nessa área aí de setor público, né, sim, é que trabalha com cidadão e tudo, é muito, muito, muito importante. E nós gostamos muito de trabalhar, sabe, nessa área também. A sim, gente faz a junção, né, das coisas terrenas com o âmbito espiritual e aí fica sim, perfeito, não é, Fabiola? sim. Olha, eu quero agradecer aqui, não é, aos nossos patrocinadores, não é, que é o OH Produtora, esse estúdio aqui maravilhoso que vocês sabem, não é, por criar conteúdo audiovisual de alta qualidade e assessoria de Marketing Peak Plus Company por ajudar empresas por dar orientações e aumentar aí, promover o número de vendas, não é, e a qualidade em tudo isso, tá bom? E você que chegou aqui agora, não é? E já prestaram aqui atenção, não é? O nosso tema de hoje é um tema importantíssimo e nós chamamos aqui a capitã Fabíola. Nós estamos no mês, né, das mulheres, não é? E começamos aí com esse presente, esse presentão para todos vocês, não somente nós mulheres, mas para todos vocês que estarão aí bem ligados. Então não esqueçam de dar o seu like, tá bom? Se você não é inscrito, nem inscrito aqui do canal Magdaio Torres, aí quando você acabar tudo isso aqui que você vai assistir, eu não tenho dúvida que vocês vão amar. Aí você inscreve-se aqui onde tem inscrever-se. Você clica, é o mais novo inscrito ou inscrita. Você quer receber notificações de conteúdos novos? Onde tem um sininho, você clica, você vai receber notificações. Deixe seus comentários. Qualquer coisa é só colocar lá nos comentários. Faça suas perguntas, tá bom? E o principal, compartilhe muito esse link, não é? Desse programa mais do que especial de hoje, tá bom? Vamos começar aqui, Fabiola. Sim, Vamos mergulhar um pouco na sua história, sim, para poder entender, não é? A sua sim, atuação hoje, certo? certo. Você está na Polícia Militar de Sergipe há 17 anos e 18. há 18, né? Há 18 anos e coordena e conduz muito bem o projeto Radar Maria da Penha, não é? Ronda Maria da Penha. Olha, aqui botaram errado. Essa área teve sua atenção desde o início da carreira. Conte sua trajetória. Eu entrei na Polícia Militar em 2005, inicialmente como soldado da Polícia Militar. Fiz o meu primeiro concurso para soldado. Inicialmente eu não tinha pretensão realmente de ser policial. Eu vi isso. Eu tinha 20 anos e eu estava naquela de fazer concurso, de estudar, de alcançar minha liberdade financeira, É, né? Todo mundo vai todo chegando aos mundo. 20 anos, meu Deus, eu preciso Isso. trabalhar além de estudar. Verdade. Vai apertando também o orçamento dentro de casa, meus pais. Eu falei, eu preciso estudar. Comecei a fazer vários concursos. Apareceu o concurso da Polícia Militar, não tive interesse. Aí minha irmã, Fabiola, vai ter o concurso da polícia. Eu falei, não vou. Não quero, não conhecia a realidade da polícia. Muitas vezes, quem não conhece a realidade só sabe da polícia pelo que vê na televisão e na mídia, e às vezes é uma coisa totalmente diferente Uhum. do que é passado na nossa realidade. Minha irmã que me escreveu,
para fazer esse concurso. Você vê como são, né? As coisas de Deus é assim Pagou mesmo. ainda um mês de cursinho para mim, que ela já Olha, trabalhava. Aí estudei ali aquele mês, ali meio sem querer, mas fui lá e deu certo. Eu passei para esse concurso de soldado, em 2005. Quando a gente entra lá dentro da polícia, a gente vê qual é a realidade, né, da instituição, das pessoas que a compõem, e a gente começa a gostar, de fato, a se ver, naquela realidade. E logo depois, no ano seguinte, 2007, melhor, apareceu o concurso para oficial da PM. Pronto, agora, aí esse eu já fiz querendo. já Já fui sabendo o que eu, queria, já né? fui eu que me inscrevi, já fui eu que estudei, sem precisar desse empurrãozinho, não, esse grande empurrão que minha irmã deu. E aí passei no concurso de oficiais e estou hoje como a capitã da polícia. Eu não trabalho com essa temática de violência doméstica durante todo o tempo. Uhum. Surgiu, né, no meio da carreira, quase no meio da carreira. E eu costumo dizer que eu me encontrei dentro da Polícia Militar, porque na Polícia Militar tem diversos ramos, Uhum. né, de atuação dentro da polícia. Somos compostos por diversos batalhões, Verdade. diversas unidades especializadas, além de todo o trabalho administrativo, para manter uma instituição quase bicentenária, né, atuando. Então, são diversos ramos, e esse ramo da violência doméstica, realmente acredito que foi onde eu me encontrei, dentro da Polícia Militar. E foi uma grande realização pessoal, porque fui vítima de violência doméstica. Uhum. Então, poder usar essa força do meu trabalho para ajudar outras mulheres a se libertar, a encontrar uma vida sem violência. A gente não pode aqui, de forma alguma, minimizar uma dor ou outra, Uhum. né? Então, só quem sofre com a violência sabe de sua dor. Verdade. E poder ajudar essas mulheres a sair dessa violência, de alguma forma, reconhecer que está no relacionamento abusivo. Então, a gente conversa com crianças também, adolescentes. Sei. Crianças, a conversa é bem diferenciada, mas já Sei. para elas começarem a Orientando, perceber, né? orientando, às vezes perceber dentro de casa o que acontece. Os adolescentes, para que estão iniciando aquele relacionamento, já saibam se estão no relacionamento abusivo ou não e como sair desse ciclo de violência. Há mulheres também e homens, para que eles possam modular o comportamento. Afinal de contas, a violência doméstica é um problema social, cultural, e que muitas vezes se naturaliza a violência, se normaliza as violências, e não se percebe que aquele contexto daquele relacionamento assim é uma violência que precisa ser modulado, precisa ser pensado e refletido. Então, eu me encontrei na Polícia Militar por isso, porque eu posso usar a minha experiência. Então, tudo que eu falo nas minhas palestras, eu falo com conhecimento de causa, das situações que passei. E ao conversar com tantas outras mulheres que também passaram por essa situação, a gente percebe que a violência doméstica sempre acontece da mesma forma. Né? As violências acontecem de formas muito parecidas. Claro que algumas muito mais graves, mas o início dessa violência é sempre muito parecido. Então, é fácil a gente tocar numa mulher que sofre da violência doméstica quando a gente já sofreu, porque a gente sabe, a gente está falando porque realmente vem de dentro. Né? Se identifica, né? Há uma Não identificação. é isso, há uma identificação, Exatamente. né? Capitã, é interessante que sua profissão cumpre o que está escrito, né, no livro de Salmos 82:3. Defender os fracos e órfãos, fazer justiça aos aflitos e necessitados. Antes de explorarmos as táticas, né, de proteção, poderia compartilhar conosco os índices de violência e feminicídio no Brasil? E como esses números, eles são números que realmente nos deixam assustados, né? é, Desse índice em nossa sociedade. Se a senhora não tiver esses números, Brasil, né? Mas aqui, aqui em Sergipe, certo? Olha, todo ano o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulga os dados estatísticos dessa violência. Hum, Todo ano. 2023, eu vou pegar como base o ano passado, nós tivemos uma média de uma mulher vítima de feminicídio a cada 6 horas no é nosso mesmo. Brasil. Exatamente. Há relatórios desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública
que fala que nós temos mais de 100 mil meninas ou mulheres vítimas de violência sexual no nosso país. Uma vítima de violência sexual a cada 10 minutos. E é mais triste ainda de perceber nesse relatório que a grande maioria das vezes em que uma menina ou mulher foi abusada sexualmente foi por alguém conhecido. É. Geralmente é alguém que mora da mesma casa, muitas vezes da família, conhecidos, vizinhos. E são dados lastimáveis que nos amedronta muito porque fica aquela história. Será que a próxima será você? É verdade. Quem será a próxima vítima? Aqui em Sergipe, ano passado, nós tivemos 15 vítimas de feminicídio, só o ano passado. Então, são dados alarmantes, É. são dados são dados assustadores. Por mais que a gente também tenha dados a ser comemorados, sim, a gente tem avançado, a gente tem visto que mais mulheres têm denunciado, sim, mas há muito que ser feito ainda nesse enfrentamento para que a gente possa reduzir esse número da violência. É. Chega a dar uma dor no coração, Dá, sabe? com certeza. De sabermos que tem tantas mulheres aí sofrendo, Sim, né? E meninas, né? Também, não é? exatamente. São tão absurdos os dados. Bem, o Brasil possui leis protetivas, né, para mulheres vítimas de violência, como a Lei Maria da Penha. Como essas leis têm sido efetivas na proteção das mulheres? E quais são os desafios enfrentados, né, na aplicação dessas leis? Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei que traz proteção para as mulheres. Importante ressaltar que a Lei Maria da Penha é uma das leis que mundialmente reconhecida como uma das melhores leis de proteção à mulher. É a Lei Maria da Penha. Traz diversos dispositivos de proteção e de segurança a essa mulher, como a própria medida protetiva de urgência, que é a única obrigação penal no Estado brasileiro que o seu descumprimento causa a prisão em flagrante daquele agressor. Então, o artigo 24A da Lei Maria da Penha traz esse crime, que é o crime de descumprimento da medida protetiva de urgência. E para quem não conhece, a medida protetiva de urgência são diversas medidas que obrigam o agressor e que mantêm aquela mulher em segurança. Então, as medidas protetivas de urgência são medidas que afastam o agressor do lar, que passa para aquele agressor a ideia de que ele não pode se comunicar de forma alguma com aquela mulher, seja por meio eletrônico, celular, e-mail, mensagem, não Nenhum tipo pode, de contato. nenhum tipo de comunicação. Uhum. São medidas que impedem que aquele agressor frequente algum lugar, determinações judiciais Sim. para que essa mulher se mantenha em segurança. Mas também há medidas de proteção a essa mulher. Essa mulher tem direito a acompanhamento psicológico, assistência social. Muitas vezes, as assistências do município têm serviços de aluguel social para uma mulher que precise, que muitas vezes tem uma dependência financeira. Então, há diversas ferramentas e mecanismos para ajudar essa mulher. Nós temos no Brasil delegacias de atendimento a grupos vulneráveis, dentro delas a Delegacia da Mulher. Nós temos serviços como o Ronda Maria da Penha. São diversos dispositivos criados e a Lei Maria da Penha trouxe muita situação, porque a Lei Maria da Penha fala de trabalho em rede. O que é o trabalho em rede? Os órgãos se unirem, os órgãos do Estado e do município, para dispor ferramentas para ajudar essa mulher. Então, em rede, cada órgão foi trazendo a sua ferramenta. A Polícia Militar tem a Ronda, a Polícia Civil tem a DAGV, as Secretarias de Assistência tem o acompanhamento psicológico, tem os CRANs, que já tem, aqui no nosso estado já tem muitos municípios que tem o CRAN, que é um centro de referência da mulher. Nós temos uma Secretaria da Mulher aqui no nosso estado. Então, são várias ferramentas que utilizam a Lei da Maria da Penha como o seu principal foco. E é importante, né? Exatamente. A capitã está falando aqui, porque muitas das vezes nós não temos o conhecimento, Exatamente. Né, de tudo isso aí. Exatamente. A gente, por exemplo, eu sempre falo nas capacitações com os nossos policiais da importância de informar essa mulher. Porque imagina você fazer uma denúncia, depois eu vou para onde? Isso. Para onde é que eu vou? Isso Às vezes essa mulher não tem família, não tem ninguém que a acolha. Muitas vezes, de alguma forma, é conivente com aquelas violências sofridas. Então, a gente passa, por exemplo, aqui em Aracaju,
Em Sergipe, nós temos 2 casas de apoio para mulher vítimas de violência. Então, às vezes, essa mulher não sabe que tem essa casa de apoio. Às vezes o policial não sabe que está amparado em lei, que deve levar essa mulher para um lugar seguro. Está lá na lei, que deve orientar essa mulher, que deve, inclusive, acompanhá-la para a retirada dos pertences da É casa dela, numa verdade. situação de necessidade de ir para um outro lugar. Aqueles pertences Sim. para poder passar alguma noite em um outro lugar mais seguro. Então, a gente orienta os policiais a passar essa informação para essa mulher e que eles possam dar um atendimento mais humanizado e acolhedor a essa mulher, evitando, inclusive, uma revitimização. Porque culturalmente a gente tem a ideia de justificar as ações dos homens e culpar das mulheres. De que forma? O que foi que você fez para apanhar? É uma forma de revitimizar Verdade. aquela mulher. Então a gente sempre fala assim: ah, foi uma roupa que usou, foi um comportamento. Ou seja, está justificando a ação daquele homem, culpando Isso aquela mesmo. mulher que foi violentada. Também a gente traz essa capacitação para os policiais e para a sociedade como um todo, que tende a julgar aquela vítima de violência doméstica. Infelizmente, né? Enfim. A violência contra a mulher, infelizmente, sempre existiu. No entanto, hoje temos muito mais voz, leis e medidas para enfrentá-la. As formas de violentar uma mulher são inúmeras, porém, quando chegam às autoridades, são desconsideradas como a violência psicológica. Dessa forma, quais tipos, né, de violência podem levar a uma prisão imediata? A prisão imediata, que a gente chama no ordenamento jurídico de ação penal pública incondicionada, Uhum, ocorre nos casos da violência física. Essa violência física ou violência sexual, que não deixa de ser uma violência física uhum. também, elas são de ação penal pública incondicionada. Então, o policial, ao se deparar com essa situação, vai realizar a prisão em flagrante daquele autor, daquele agressor. Os outros tipos de violência estão condicionadas à representação da vítima. O que é isso? Depende da vítima querer realizar uma denúncia. Mas é importante, antes de qualquer coisa, que a gente saiba quais são os tipos de violência, porque a gente só consegue enfrentar aquilo que a gente conhece. Então, muitas vezes a gente até sabe, existe violência psicológica, mas eu sei identificar essa violência quando ela está acontecendo. Então, é necessário passar essas informações também, essas orientações para as mulheres e para os homens também, para que eles não a cometam. Então, na Lei Maria da Penha, são 5 tipos de violência. Violência física, que essa todo mundo conhece, né? Uhum. Porque dói no nosso É corpo, verdade. então todo mundo conhece. Nós temos a violência moral, que são as violências relacionadas aos crimes contra a honra, ou seja, injúria, difamação e calúnia. Ou seja, o que é isso? São aquelas agressões verbais, as injúrias, ou seja, os xingamentos. Eu costumo dizer que no início de relacionamento tudo... Como é que é o início de relacionamento? Tudo a mil maravilhas, né? Tudo são flores, é uma É, maravilha, é tudo muito bom, é uma delícia. É meu amor, minha paixão, é, é minha linda, e vice-versa, né? Com o tempo, né? Aí era minha filha, agora eu sou a filha, aí já começa, né? Já começam os xingamentos. E aí essas são as violências morais que acabam virando muitas vezes uma rotina dentro do é relacionamento. verdade. E aí já fica natural, né, como ele me chama mesmo, quando bebe, enfim. São violências que muitas vezes causam dores maiores do Isso, que aquelas físicas, porque atinge, né, aquela nossa isso. fragilidade, muitas vezes. Enfim, são crimes contra a honra. Não só a injúria, que é esse xingamento, mas como também a difamação, né, que é falar dessa mulher para outras pessoas, né? Então, a difamação é muito do que que outras pessoas, a ideia de que outras pessoas têm de você. Ele falar mal de você, falar da sua dignidade, falar de sua intimidade para outras pessoas, de certa forma difamando esta mulher. Também é um tipo de violência moral. Tem também a violência, eu vou deixar a psicológica por último, tá? Não, fica à vontade. Porque essa é que mais as Fique à pessoas vontade. têm dúvidas. Nós estamos todos aqui muito atentos. A gente quer aprender. Espero que esteja sendo clara, né? Que as Com pessoas certeza. estejam Aham. compreendendo. Nós temos também a violência patrimonial. Aí eu costumo dizer muito nas palestras, principalmente com adolescentes, quando a gente está brigando com o companheiro, geralmente qual o primeiro objeto,
né, que é lançado ao chão, destruído. Geralmente é o celular, né? Porque é muito comum no relacionamento abusivo ter um ciúme exagerado. Que você está falando no telefone? Que é isso? Aquelas questões todas. E numa discussão, uma situação, geralmente o Sim. primeiro objeto que dança é o celular. E a violência patrimonial é justamente essa destruição de bens, a subtração dos bens, é você esconder. Ainda existe uma realidade no nosso Brasil de homens que não permitem que mulheres trabalhem. Isso é uma violência patrimonial muito grave. Ou então, quando elas trabalham, o dinheiro não fica sob o controle delas, Não né? existe isso. Muitas vezes a mulher trabalha, mas não controla seu próprio dinheiro para seus próprios, a sua rotina. Às vezes quer fazer o cabelo, tem que pedir emprestado o dinheiro que ganhou com o salário dela para o companheiro e não percebe que isso é uma violência. Tem muitos homens que também impedem mulheres de estudar, esconde os documentos, rasga documento. Tadinho. Tudo isso é uma violência patrimonial que vai prejudicar de alguma forma ali financeiramente aquela mulher. Tem ainda a violência sexual. E eu gosto de falar dessa violência porque muitas vezes as pessoas acham que a violência sexual é aquela que ocorre fora de casa. Uhum. Um estupro, uma importunação sexual. Muitas vezes essa violência acontece dentro de casa. Uhum. E a gente fala então de violência sexual conjugal ou marital, Uhum. que muitas vezes ainda é uma realidade no nosso Brasil de homens que acham, acreditam que a mulher deve servi-lo, sexualmente falando, a todo momento para satisfazê-lo. E esquece que essa situação tem que ser uma vontade dos dois Isso. naquele momento. E muitas vezes a mulher é forçada a ter aquela relação sexual com o próprio marido, ou então vai, mas sem vontade, naquela ideia, preciso satisfazê-lo, porque senão ele vai procurar outra pessoa. Muitas vezes há homens que obrigam a mulher a assistir algo que ela não tenha vontade de assistir, ou fazer algum ato que ela não quer ou não se sente à vontade, né? Filmes pornográficos que às vezes são obrigadas a assistir. Então, tudo isso é uma violência sexual e pode acontecer dentro do próprio relacionamento. Então, é bom ficar atento e atenta que a violência sexual não acontece só fora do casamento. Muitas vezes tem homens que não permitem que aquela mulher tome um anticoncepcional. Muitas vezes o homem finge que coloca o preservativo e não coloca, enganando aquela mulher que pediu para que ele colocasse o preservativo para que ela tivesse uma relação segura com ele. E tem muitos homens que ainda enganam, tiram, dizem que coloca e não coloca. Ou então se negam a colocar e acabam indo para aquele ato sexual de maneira forçada. Tudo isso é uma violência sexual e a gente precisa estar bem atento. É incrível que a própria Bíblia, ela fala sobre isso, viu? É bíblico. Não pode um casal, né, em tudo que vier a acontecer de ambas as partes, tem que ser com consentimento de todos os dois. Porque senão passa a ser realmente uma violência. Como é que Exatamente. você vai fazer algo que você não quer fazer, né? Exatamente. Então os dois têm que realmente chegar a um acordo em tudo isso. Algumas pessoas questionam, mas se está casado, a gente também tem que ceder. Olha, gente, uma coisa é ceder, agradar. Todo o homem tem que agradar a sua companheira, a mulher tem que agradar seu companheiro. Isso nada tem a ver com violência. Nada tem a ver. Isso são os acordos que cada relacionamento tem o seu. Isso. Uma coisa é forçar, violentar. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Eu não estou dizendo aqui que é para não existir um afeto no casamento, não é nada disso. Mas e eu tenho certeza que todo mundo está entendendo Ah, aonde a gente quer chegar isso com mesmo. isso. Né? Principalmente porque é um assunto, muitas vezes, que as pessoas ainda têm um tabu muito grande para se conversar e se falar. E eu acho que a gente tem que falar cada vez Mas mais pode vezes falar, fica sobre aqui à isso. vontade, viu? Não estou falando. Fique à Vai estar vontade. conversando. E para finalizar, né, a gente já falou da violência física, moral, patrimonial e sexual, e ainda tem a violência psicológica. Uhum. Essa violência psicológica, inclusive, ela agora foi de fato criminalizada, está no nosso Código Penal, essa violência. E a violência psicológica, ela é mais destruidora. Tem acontecido bastante, né? Mais destruidora, porque
ela diminui sua autoestima. Você perde realmente sua capacidade de ter equilíbrio e entender aquela situação. Você realmente é levada, manipulada a pensar daquela forma. Você não consegue enxergar de outra. Então, ele diminui sua autoestima, ele te humilha, ele te faz chantagens, ele te persegue. Eu gosto muito de usar exemplos, sabe? Porque eu acho que é tão mais fácil da gente Isso, compreender. verdade. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre, quem está me ouvindo e já foi a uma palestra sabe, eu falo. Tem um casal conhecido, uma situação conhecida, e num curso, essa pessoa, essa mulher, ele levava para o curso na hora do almoço, era uma hora do almoço, ele pegava para o almoço, levava para casa, trazia uma correria danada. E todas as outras meninas iam almoçar perto desse curso, porque era mais perto, a gente era um momento ali das meninas também de conversar, papo de mulher, aquela coisa toda, clube da Luluzinha na hora do almoço, e ela, essa amiga, nunca podia, porque ela tinha que ir para casa, o marido estava esperando, uma coisa toda. Aí a gente já começou a achar estranho, porque toda vez, um controle, ela nunca podia nada, né? Até teve um dia que ela resolveu, conseguiu e foi almoçar com a gente. Aí almoçou, a gente almoçou, o prato dela deu 20 e 80. Ela pagou com cartão, deu 10 minutinhos, ele ligou para ela. O que foi que você gastou de 20 e 80? Aí é que a gente caiu a ficha. Ele a controlava o tempo todo. Ele controlava com quem ela podia sair, com quem ela podia almoçar, se ela achava tendo amizade com homens ou não. Ela não podia ter uma amizade, ela não podia ter uma vida, o controle, a perseguição excessiva, o ciúme exacerbado. Então, muitas vezes, a gente no ciclo de violência, que eu vou falar aqui, não percebe isso. E isso é uma violência psicológica que vai minando realmente a capacidade daquela mulher de perceber, sabe, que está numa situação abusiva, de que ela está deixando de ser quem ela é para Isso. ser quem Quem ele ele quer, né? quer que ela seja. Compreende? A gente esquece quem é Fabiola. Eu estou sendo a Fabiola. Isso. Ou estou fazendo situações para agradar ele, ou por medo. Porque depois de um tempo, vem chantagens, vem ameaças mais graves. E a gente passa a ter medo, passa a obedecer. E eu acho que no relacionamento, eu acredito que no relacionamento não tem que ter obediência, assim, respeito, né? E a gente tem que chegar no acordo, né? E não um manda e o outro obedece, Isso. né? Afinal de contas, não existe o dono de verdade, né? Existe um casal que vai discutir, que vai Uhum. conversar e vai chegar ali num senso comum. Isso mesmo. Então, a violência psicológica de fato é essa que destrói nossa autoestima, Destrói. são ameaças graves, são perseguições, violações de intimidade. Muitas vezes ameaça aquela mulher a postar uma foto íntima, muitas vezes para manter aquele relacionamento. Isso está em lei, violação de intimidade é crime de violência psicológica. Então, há vários exemplos a serem citados. Cada mulher tem a sua realidade, cada homem é agressor, temos que ressaltar, que não é todo homem, claro. Claro. Os homens agressores também, cada um tem a forma de manipular aquela mulher, porque ele conhece aquela mulher, sabe o que ela gosta, sabe quais palavras para ofendê-la, quais palavras depois para agradá-la, e aí a mulher fica sempre naquela, meu Deus, eu acho que ele está certo mesmo. Porque ele sabe como fazer essa manipulação e essa chantagem. Aí eu pergunto, qual foi a mulher que nunca foi chamada de louca? Porque muitas vezes a mulher, vamos falar de traição, eu gosto de polemizar. Às vezes a mulher sabe daquela traição. Tem fotos, tem registros, tem imagens, tem vídeos, Tem tudo. tem tudo. Eles, não, isso não sou eu, não. Você tá louca? Você, quem que tá te falando isso? Acaba colocando a mulher contra, né? E a mulher começa a ter dúvidas da sua própria sanidade mental, né? Envolvida nesse ciclo de violência. Então, a gente tem que refletir muito sobre esse tipo de violência, porque muitas vezes a gente não consegue perceber. E muitas vezes tem uma amiga, alguém da família que está ali tentando lhe orientar e você não quer ouvir. Então, o que eu falo? Eu sempre falo com relação à violência psicológica ou qualquer outra violência. Percebam o que estão te falando. Perceba pessoas que você gosta e confia.
que elas estão te dizendo. Muitas vezes a gente se fecha, não quer ouvir. E familiares e amigas, não deixem essa mulher que sofre com a violência para trás. Às vezes ela precisa, sim, que você se meta, que você dê seu comentário, sua opinião, faça essa mulher enxergar que ela está num ciclo de violência. E muitas das vezes também, não é, capitã, é que elas podem sentir o medo, né? Também, não é? Eu creio que também tem aquelas mulheres que sabem que a situação não é boa, mas tem medo de sair daquele, O né? relacionamento já está tão agressivo que ela tem medo de morrer, que Não às é vezes é isso? ameaça de morte. Ela tem medo de apanhar, não tem para onde ir, medo, Uhum. por é que eu vou com os meus Pensa filhos? muita coisa, né? Ele me bate, mas ele é meu marido. Aquela sensação também de pertencimento que a gente tem, todo ser humano tem. Ninguém é agressivo o tempo todo também, né? Ninguém é agressivo o tempo todo. A gente tem que pensar nisso. É, Além disso, a pessoa tem uma relação de afeto com aquela pessoa. Foram anos de uma história. Tem momentos bons também para recordar. Então é muito difícil também a pessoa sair, porque ela pensa em tudo isso. Outra coisa, toda vez que ele comete uma agressão mais grave, ele pede desculpa, diz que vai mudar, se arrependeu, que nunca mais vai fazer É, isso. Então, são tantas circunstâncias envolvidas nesse relacionamento que o torna cada vez mais difícil de sair. Por isso que quanto mais rápido a gente observa esse ciclo de violência, percebe que o relacionamento é abusivo, mais rápido a gente deve sair dele. Porque quanto mais a gente fica, cada vez que o ciclo dá uma volta, a violência vem mais forte, cada vez mais difícil sair dela. é complicado, mas tem solução, né? Tem sim. O Brasil possui leis. O Brasil possui leis protetivas, né, para mulheres vítimas de violência, como a Lei Maria da Penha. Essas leis têm sido efetivas na proteção das mulheres. E quais as aplicações, né? Como elas têm sido aplicadas para cada uma delas? Eu acredito que têm sido muito, assim, efetivas. Prova disso, aqui em Sergipe, vamos trazer Uhum. nossa realidade. O ano passado, as vítimas de feminicídio em nosso estado, elas não tinham medida protetiva de urgência. O que nos leva a pensar que as mulheres que tinham a protetiva se mantiveram em segurança. Integridade física. Ficaram bem, né? Ficaram, pelo menos fisicamente, Eu sei como é. vivas, porque Uhum. psicologicamente a gente não sabe os abalos de Aí, cada uma, mas essas mulheres tiveram as suas vidas resguardadas. Então, sim, eu acredito que na Lei Maria da Penha, eu acredito na Lei Maria da Penha, eu acredito que ela tem sido eficiente, que as medidas protetivas de urgência têm levado segurança para as mulheres. Agora, a gente não pode ficar só pensando que a lei vai resolver tudo. A gente também precisa fazer a nossa parte. É que nem nas nossas orações. A gente pede a Deus, mas faz a nossa parte. isso. Então, a gente orienta as mulheres, a gente diz que existe uma lei para protegê-las, que tem protetiva de urgência, mas também diz assim: agora vamos fazer a sua parte. Evite andar sozinha. Onde é que você trabalha? Ele sabe onde você trabalha? Não vá só, não saia só. Se for o caso, peça para mudar de unidade de trabalho. Fale e tá lá tendo mulher como protetiva de urgência, esse empregador tem que pensar nessas circunstâncias. A mulher também tem direito a matricular seus filhos, tem prioridade nas escolas municipais e estaduais para mudar de escola, porque vai ter que mudar a rotina. Então, a gente também orienta que ela tomar atitudes e comportamentos para que também ela tenha a sua vida resguardada. Porque aquele agressor pode procurar aquele momento de vulnerabilidade em que ela está só indo ao trabalho ou levando o filho na escola para cometer o feminicídio ou alguma agressão mais forte. Então, a gente também orienta. Então, a lei tem feito a parte dela, como toda lei tem as suas falhas, Uhum. o poder, ou do entendimento da lei, o poder, como a forma como a lei está sendo levada aqui no nosso país, mas ela trouxe, sim, muitos benefícios. Nós hoje temos casas da mulher brasileira, nós temos diversas situações e ferramentas que surgiram através dessa lei e do apoio que tem dado às mulheres. Mas a gente não pode só esperar que a lei resolva tudo.
A lei, ela é feita por homens e mulheres que ali escreveram, então tem suas falhas. Nós somos humanos, temos as nossas falhas. Então a gente precisa também tomar atitudes para que a gente se mantenha em segurança. É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente tem algumas mulheres que, eu tenho uma protetiva, então ele não pode chegar. Não vamos esperar que ele tenha coragem de ir lá. Porque a gente sabe que tem muito agressor que não está respeitando a lei. É verdade. Então, assim, tenha sua protetiva, mas também tome os cuidados necessários, porque infelizmente a polícia militar não vai estar o tempo todo próximo, pode acontecer. Então, a gente acredita na lei, na protetiva, a polícia militar está incansavelmente nesse enfrentamento, mas a gente precisa da ajuda da sociedade. Também para denunciar. Para Também. denunciar. Olha, ele é agressor da Maria ali. Olha, ele está chegando perto dela, eu vou denunciar. Não é só a Maria que tem que denunciar. O vizinho precisa denunciar. O familiar precisa denunciar, porque o silêncio também mata. É. O nosso silêncio mata. Porque se a gente não denuncia e esse agressor chega perto daquela mulher e faz o mal a ela, você que não denunciou tem que se sentir tão culpado, Isso mesmo. né? Verdade. Quanto. E é nessa situação de trazer a sociedade para entender que a violência doméstica é um problema nosso. Não é um problema da polícia militar, não é um problema só da mulher, é um problema social, de todos e todas. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer a nossa parte, seja denunciando, seja quebrando um ciclo de violência, sendo não ser conivente, que muita gente sabe que aquele homem é agressor, é colega de trabalho, a gente sabe que é agressor. Mas ele é tão bom aqui no trabalho, é um chefe maravilhoso, é um diretor maravilhoso. Aí deixa para lá, não denuncia, não é capaz de chegar ali e dizer, isso está errado. E deixar claro que não vai ser conivente, que se for o caso, vai denunciar. Então, que a gente também que a gente tome, sabe? Que abrace essa causa como cidadão e cidadã. Né? Que precisa também ajudar a polícia, inclusive. É verdade. Que às vezes a gente precisa de uma denúncia para chegar a um caso. Isso mesmo. Fabiola, como coordenadora do projeto, como é? Ronda Maria da É Penha. isso, Ronda Maria da Penha. Poderia explicar como o projeto funciona e como tem auxiliado na proteção das mulheres? Com certeza. A Ronda Maria da Penha surge em 2019, inicialmente no município de Estância. Hoje nós temos Estância, Itabaiana. Começou Esse lá, ano né? começou em Estância, exatamente. Itabaiana já conta com esse trabalho. A gente vai agora para Lagarto, Glória e depois Aracaju. Fé em Deus. Vai dar certo. E a Ronda Maria da Penha nada mais é do que o apoio da Polícia Militar para essa mulher que já quebrou o ciclo da violência e já tem uma medida protetiva de urgência. A gente vai lá e começa a fiscalizar o cumprimento dessa medida protetiva de urgência. A gente vai à casa da mulher ou algum lugar em que ela se sinta segura para nos receber, que às vezes a casa dela não é um lugar em que ela se sinta à vontade. A gente a recebe, a gente conversa com ela e a gente faz essa fiscalização de cumprimento da medida protetiva. A gente procura saber se esse agressor está importunando ou não esta mulher, se ele continua importunando e quebrando o que foi, né, deferido, o que foi ali posto para ele em uma medida protetiva de urgência. No caso de descumprimento, prisão em flagrante daquele agressor. Se a gente conseguir realizar a prisão em flagrante, ótimo. A gente vai resolver aquela situação. Muitas vezes o agressor não está por perto, a gente não consegue localizá-lo, mas a gente leva esta mulher para uma nova denúncia de quebra da protetiva de urgência. A gente leva, então, essa mulher segurança, apoio. A gente diz para ela que o nosso lema da Ronda Maria da Penha é mulher, essa luta também é nossa. Né? Você não está mais sozinha, né? Você tem agora um apoio da Ronda Maria da Penha, conte com a gente para a gente fazer valer essa medida protetiva de urgência. Quando a gente atende aquela mulher que é nossa assistida, que já foi lá e denunciou, muitas vezes a vizinha fica sabendo. Poxa, ela está contando com esse apoio. Então também a gente encoraja outras mulheres. Verdade. Aquele agressor que vê a Ronda Maria da Penha chegando perto, já começa também a entender que ali ele já não tem mais vez e que ele vai ter que cumprir o que está lá posto na medida protetiva de urgência. Ele já começa a entender também que
é sério, que tem uma polícia militar que não está brincando Isso, não e tá vai brincando. realizar a prisão em flagrante dele se for necessário. É verdade. Outros homens também da região, do município, começam a perceber que a Maria da Penha está sendo efetivada de fato, Atuante mesmo. atuando. Então, também eu acredito que com o trabalho da Roda Maria da Penha a gente leva apoio e segurança à mulher, mas a gente também faz esse trabalho de fazer valer a Lei Maria da Penha e que Traz as pessoas o percebam isso. respeito, né? Mas a gente não faz só isso. Eu sei. Eu tô percebendo. A Ronda Maria da Penha cumpre os 3 eixos que está lá previsto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela fala no eixo de assistência à mulher, é isso que a gente faz, é nossa principal missão, Muito a importante. assistência à mulher. Mas há um outro eixo na Lei Maria da Penha, que é o eixo de orientação e educação. Então, a gente vai às escolas, a gente vai a comunidades. Só ano passado nós fizemos 52 ações educativas em nosso estado, uma pequena equipe. Alcançamos cerca de 5.400 alunos Muito importante. da rede municipal e estadual. Conscientização, né? Conscientização, orientação. Porque não é só dar assistência à mulher, a gente precisa orientar quem está chegando. Isso mesmo. Né? Que orientar um possível agressor para que não seja, orientar uma A possível... prevenção, né? É a melhor coisa a ser feita. É nosso trabalho de prevenção primária. Isso mesmo. Então, a gente faz assistência, prevenção primária, que é essa educação, e a repressão, que é o último eixo da Lei Maria da Penha, que é o que toda e qualquer guarnição da Polícia Militar pode fazer, que é a repressão, de ir lá e atender aquela ocorrência de violência doméstica e realizar a prisão daquele agressor. Então, a Polícia Militar cumpre os 3 eixos compostos na Lei Maria da Penha para levar assistência à mulher na tentativa de mudar essa realidade com a prevenção e punindo aquele agressor que resolveu não cumprir a lei. Perfeito. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, a Polícia Militar, né? Todos vocês fazem parte desse trabalho muito importante, viu? E muito bonito. Há mais de um ano foi anunciado pelo governo do estado a concorrência, né? Para a execução das obras de construção e equipagem da Casa da Mulher Brasileira em Sergipe, né? Sim. Esse é um passo muito importante que estamos dando. Conte para nós o que é essa casa, né? E quais serviços de proteção à mulher estão integrados nela. A Casa da Mulher Brasileira em Sergipe é um grande avanço, porque a mulher em Sergipe vai ter em um único lugar todos os serviços que ela precisa. Um grande avanço mesmo. Ela vai Perfeito. ter nessa Casa da Mulher Polícia Militar, Polícia Civil, Olha, Defensoria Pública. Muitas mulheres não sabem, né, que tem direito a um defensor público. é verdade. Elas têm direito. Vai ter Defensoria Pública. Vai ter a Secretaria das Mulheres. Vai ter o Tribunal de Justiça através da Coordenadoria da Mulher. Olha, Então, são diversas ferramentas para ajudar aquela mulher. Que daquele lugar, daquela casa, ela já vai poder ser deslocada, sem precisar do deslocamento. Ela já vai ser assim encaminhada já para o resolve tudo lá serviço mesmo, que ela né? precisa. Maravilha. Sem precisar, que muitas vezes a mulher fica perdida. Mas agora eu Isso. vou para onde? Isso. Onde é que eu busco ajuda? Onde é o CRAS? Onde é o CRES? Onde é o CRAM? Onde é a Defensoria Pública? Lá já vai ter representantes de cada órgão para dar uma orientação mais qualificada àquela mulher, para que ela saia de fato orientada, saiba de fato onde ir, sem perder tempo, sem confusões, né? Ela saindo de lá também assim mais confiante, né? De que conseguiu as ferramentas que ela precisava para resolver aquele problema. Perfeito. Perfeito. Quando a polícia se depara com um caso de violência contra a mulher em flagrante, né? Quais são as medidas imediatas tomadas para protegê-la? No caso de uma situação em flagrante, uma ocorrência agora, o que está acontecendo agora, a violência aconteceu agora. Certo. A polícia foi chamada para uma situação de violência física, um exemplo. A polícia chegou, se deparou com essa situação, este homem vai ser preso em flagrante. Como eu falei lá no início, é uma ação penal pública incondicionada. Essa mulher vai ser acolhida, inicialmente vai ser levada à DAGV para fazer a denúncia, formalizar ali aquela questão. E logo após, ela vai ser encaminhada para serviços em que ela precise.
Vamos supor, essa mulher está machucada, a primeira coisa que a gente Hum, faz antes mesmo da DHGV é levá-la para uma unidade de saúde. Para essa mulher ser atendida, ter um sei. relatório médico, tomar as medicações necessárias, logo depois da DHGV. Essa mulher não tem para onde ir, a gente vai entrar em contato com a casa de apoio. Quem leva para a casa de apoio, inclusive, é a unidade da Polícia Civil. Porque essa casa de apoio, ela fica em um lugar sigiloso. Até porque se não fosse, né, teria fragilidades. É verdade. Então, qual é o apoio que essa mulher tem, então, da Polícia Militar? É o acolhimento, é a certeza de que se a denúncia precisa ser feita, ela vai ser conduzida para isso. Que depois essa mulher vai para um lugar em que ela fique em segurança. Seja a casa de apoio, seja a casa de alguém que ela confie e que pode acolhê-la naquele momento. Depois disso, a mulher vai procurar os outros direitos. Ela precisa de apoio psicológico, É. precisa de apoio social, ela vai ser informada das ferramentas e onde ela pode procurar aquele apoio para que ela consiga seguir a vida dela. Maravilha. Fabiola, para as mulheres que precisam de ajuda, qual é o melhor caminho para buscar apoio e proteção? E quais são os canais disponíveis? Para a mulher que passa por uma situação de violência doméstica, costumo dizer que, infelizmente, não tem muitos caminhos. Reconhecer o que está no relacionamento abusivo, cerque-se de pessoas que você confia. Você vai precisar de uma rede de apoio. É. Peça ajuda de alguém e vá denunciar. Vá a uma delegacia. A violência está acontecendo nesse momento, liga o 90. É o número da Polícia Militar. Chame, peça ajuda da Polícia Militar para aquela situação. A situação já passou, mas eu não estou aguentando mais viver com aquilo. Vá à DHGV. A DHGV aqui em Aracaju funciona 24 horas por dia, aqui em nosso estado. Peça ajuda de alguém dessa rede de apoio e vá à delegacia. Solicite sua medida protetiva de urgência. E com essa mesma rede de apoio, você vai começar a mudar um pouco sua rotina, como eu falei mais cedo. Então, mulher que está nos ouvindo, que passa por uma situação de violência, infelizmente, não tem muito o que fazer. Eu costumo falar nesse momento do ciclo da violência. Uhum. O ciclo da violência é o seguinte: todo relacionamento, como a gente falou há pouco, tudo são flores, tudo é Isso amor. mesmo. A gente chama essa fase de lua de mel, certo? Depois da lua de mel, que é essa fase do amor e tudo mais, se o relacionamento for abusivo, começa a surgir aquelas violências. Xingamentos, aquele controle da vida da mulher, o ciúme excessivo, muitas vezes ordens, medo, e aí vai tendo uma evolução de tensão naquele relacionamento. Segunda fase. A mulher, claro que ela não vai aceitar tudo, né? Uhum. Vai ter briga, vai ter tensão, vai ter ordem, obedeça, medo. Depois disso, a situação vai se agravando, até que um dia pode acontecer uma explosão violenta. Que pode ser um tapa na mesa, um tapa na parede, um murro na parede perto do seu rosto. Ou uma violência física de fato. Um tapa na cara, um empurrão, um chute. A gente chama isso de explosão violenta. Depois dessa explosão violenta, ele pede desculpas. Lembrando que nem sempre o tapa é no teu rosto, pode ser na mesa. A tentativa de lhe amedrontar. Sei. Ele pede desculpas, ele viu que cometeu um excesso. Me perdoe, eu perdi a cabeça. Nunca mais isso vai acontecer. Mas também quem mandou você sair com suas amigas. Ele pede desculpa, mas dá um jeitinho de colocar a culpa na mulher que acaba realmente se sentindo culpada É aquele. pela violência que sofreu. Começam a trabalhar o psicológico, né? Psicológico. Ela fala, eita mesmo, meu Deus, se eu não fizesse isso, eu acabei mexendo com ele, ficou nervoso. Aí, A culpa foi minha mesmo. aí ela acaba fazendo o quê? É. Dizem que a culpa foi dela. E perdoando. Ele pede Isso. desculpa. Tá bom, meu amor, perdoa. Nunca mais vai acontecer, não. Nunca mais vai acontecer. Só que aí volta pra Ai, lua meu de mel. Deus, é. Aí volta pra lua de mel e esse ciclo vai. E não tem tempo, ele pode durar um ano pra fazer a Sim. volta. Semanas, meses, não tem. Cada realidade é uma. Só que toda vez que o ciclo dá uma volta, a violência vem mais forte. Até que um dia pode acontecer o feminicídio. Então, uma mulher que já tem consciência que sofre com um relacionamento abusivo, ela já passou por diversos ciclos de violência e ela sabe disso.
ela vai lembrar, poxa, teve aquele dia que ele puxou meu cabelo, teve aquele dia que ele tentou me esganar, teve o dia que ele me bateu, teve o dia que ele deu um murro com tanta força na parede que enfim, se danificou. Ela sabe que está no relacionamento abusivo e que já passou pelo ciclo de violência diversas vezes. Então, não tem muito o que fazer. Você está num ciclo de violência, quando você se dá conta, você já passou por vários tipos de violência. Então, o que tem a ser feito é realmente ter uma rede de apoio e denunciar. Denunciar. É doloroso? Muito. Porque a gente, às vezes, tem o sentimento, afeto, a gente ama. Às vezes a gente se sente só, que nem sempre tem quem nos ajude. Tem muito mais pessoas que nos apontem o dedo. Então, não é fácil, mas o que tem que ser feito realmente é denunciar, buscar a ajuda da polícia e tomar essas atitudes de afastamento desse agressor mesmo, né? Como já foi dito aqui. É o que tem que ser feito. Muitas vezes conversar e ouvir o que uma amiga está dizendo ou um familiar também é importante para você reconhecer esse ciclo de violência. Mas não tem mágica. O que tem que ser feito? Não tem mágica. É o É, afastamento e denúncia. a mulher precisa se amar. Exato. Ela precisa se Amor amar, próprio. não é ter o amor próprio. Exatamente. Se ela tentar sobre isso, olha, eu sei que é uma situação muito, muito difícil, Sim. mas não existe, não existe mudança de vida se não houver uma atitude, Exato. não é uma ação. Então, a ação é nossa E muitas mulheres falam que eu tenho medo de denunciar e ele vir ser mais agressivo comigo. Tem esse medo também. Aham, Porque se ele diz que se eu denunciar, ele vai me matar, ele são vai me muitas bater. São ameaças. muitas ameaças. Por isso que eu falei, primeiro sexy, né, de pessoas e de formas de você sair. Então, você não vai denunciar e voltar para casa. Não. Você vai denunciar e vai ter ou uma rede de apoio ou uma casa de apoio do município ou do estado. Algum lugar que você possa ficar em segurança. Tem que se preparar antes, não é? Sim, Em silêncio, para que ele sim, que ele não perceba, não sim, é, nada. sim. E você aí, mulher que está passando por uma situação como essa, vá se preparando, cerque-se com a capitã disse aqui, de pessoas que você pode confiar, não Sim, é, que vão lhe apoiar, sim. né? E aí você, E se você não tiver, eu estou à disposição. pronto, sentir firmeza. Não é assim? É isso Tem que mesmo. ser. Eu lembro como se fosse hoje, a denúncia que eu fiz, a gente sente tanta vergonha. Uhum. Também eu sei que passa na cabeça de muita mulher vergonha. Vergonha de falar que apanhou, de falar que sofre com um tipo de violência. Às vezes, Constrangimento, né? Muitas vezes, às né? vezes tem uma mulher que, poxa, eu sou advogada, um exemplo. Eu sou formada em direito e deixei que essa situação acontecesse comigo. A violência doméstica é a violência mais democrática que existe. Acontece pode acontecer em qualquer lar, do mais pobre financeiramente ao mais rico. A gente tem casos de famosas, né? Luísa Uhum. Brunet, é, agora, esqueci o nome, Ana Eu também. Hickman, Uhum. e várias situações. Então, pode acontecer com qualquer pessoa, não tem nada a ver com estudo, com classe social, com discernimento, que infelizmente é tão cultural que a gente está imerso nessa realidade. É. Nós estamos imersos nisso. E às vezes é difícil perceber mesmo. E a gente também nem percebe quantas vezes nós somos manipulados para cair naquela armadilha. Então não tenham vergonha, a vergonha tem que ser de quem lhe agride, do agressor. Família, amigas, acolham essas pessoas, amigos também, acolham, parem com aquela ideia de que não tem que se meter, acolham essa pessoa, porque a Polícia Militar tem feito a parte dela. E eu pergunto a vocês, o que vocês têm feito? O que a gente tem feito como cidadão e cidadã para acolher, ajudar uma mulher, né? Chega de julgamentos, né? Ninguém sabe o que o outro passou. Então, Isso. eu sempre falo muito nessa questão do acolhimento, que não precisa ser somente da Polícia Militar. Tem que ser social mesmo. Não acuse, ajude. Exatamente. Entendeu? Não acuse, ajude. Estenda sua mão e faça a sua parte. E vamos lá. Salvar vidas é primordial, né? Exatamente. Seja a situação qual for. Nunca esqueçam disso. Para você que até agora tá ligadinho aí no nosso programa, nosso tema. Olha, tá maravilhoso. Agradeço assim muito, muito, muito pela sua vida, viu, Capitã Fabiola? Que Deus abençoe grandemente. Mas aí, olha,
Esqueceu do like, deixa o likezinho. Faça os comentários, pode fazer as perguntas, tá bom? Que a Capitã Fabíola ela irá responder, não tenham dúvida sobre isso. Se você também está precisando de ajuda, ela já se comprometeu aqui, não é? Trabalha com isso, tá bom? Então não tem erro. Faça a parte, tá bom? Compartilhe esse link com muitas pessoas que você tem conhecimento que estão passando por essa situação tão terrível, né? Ou você mesma que está passando por isso. E nós estamos aqui para ajudar, né? O Magcast está aqui abrindo as portas para a Polícia Militar e a Capitã Fabíola, que já trabalha com tudo isso. E eu sei que não é por um acaso que você chegou aí, tá bom? Aí o que você vai fazer é inscrita, gostou? Se inscreva aqui nesse programa. E eu sei que até agora tudo que vocês já assistiram é muitíssimo importante para mudar a sua vida. Se você assim tiver a coragem, a determinação de dizer assim, não, hoje eu vou ter, não, Deus me ajude, e eu vou ter essa atitude de realmente sair dessa escravidão, tá bom? Porque Deus nos criou não foi para sermos escravos, e sim para sermos livres. Porque a escravidão não faz parte da criação de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, capitã, campanhas governamentais desempenham um papel fundamental na conscientização, né? Como essas campanhas podem contribuir para a mudança de mentalidade e redução da violência contra a mulher? Porque eu estava falando aqui com a senhora que é igual a nossa saúde. Não tem tratamento melhor do que a prevenção. Então, isso em tudo na vida, não é? Com certeza. E as campanhas do governo, as campanhas governamentais são essenciais. Uma vez eu ouvi a secretária da Mulher falando que a conscientização contra o cigarro, por exemplo. Uhum. Eu lembro que quando eu era pequena, né, quando eu era criança, tinha muita propaganda para cigarro, né? Das várias Na marcas. minha época tinha, eu era pequena e tinha. Eu lembro muito bem da Fórmula 1, que eu assistia muito, né? A Eu Ayrton assistia. Senna, né? Ayrton Senna, com certeza, era Então fã. tinha, né? Era uma Isso, marca de cigarro que tinha. isso. Logo depois veio a questão de uma campanha muito forte, Pesada. pesada, Isso, para alertar a população isso, com relação aos riscos de fumar cigarro. isso. E hoje mudou muito, né? Bastante. Para Muito aquela essa época, realidade. é. A gente tem outras drogas, outras questões, mas com relação ao cigarro, Isso. o Brasil conseguiu fazer uma Verdade, campanha forte de verdade. conscientização. Isso. A gente vê hoje novas gerações diferentes com relação ao cigarro Isso. que tinha naquela geração passada. Isso. Então, eu acredito que as campanhas governamentais são fundamentais. Verdade. Cada órgão tem que trabalhar, mas é necessário que a gente tenha isso na mídia o tempo inteiro, programas educacionais que cheguem às escolas, que cheguem à comunidade, de conscientização e que elas sejam destinadas para todos os públicos. É verdade. Porque muitas vezes, Dia da Mulher, a gente vê um auditório cheio de mulher. Cadê os homens para ouvir sobre violência doméstica? Então tem que ser uma campanha Isso. que seja abrangente para toda a sociedade, homens e mulheres. Para conscientizar, né? Porque parece que quando fala de Lei Maria da Penha, Dia da Mulher, ou qualquer outra situação, é sempre para a mulher. Só que a gente já está, às vezes, cansada de ouvir das violências que a gente sofre. E quando é que os homens vão ouvir das violências que eles cometem? Isso, verdade. Então a gente precisa inserir cada vez mais E para os conscientizar, homens né? nessa Conscientizar eles conscientização. também. Exatamente. E que eles percebam do quanto, muitas vezes, no comportamento deles, tem violências naturalizadas. Isso. Isso não refletir. A gente não Verdade. quer que ninguém mude da noite para o dia, que isso é impossível. Isso. Assim como na campanha que eu comentei, foi necessário anos para se conseguir uma conscientização. Porque quantos anos se leva para mudar uma cultura? Muitos anos. Muitos anos. Mas a gente precisa começar hoje. É. Para que essa mudança. Então, são necessárias. A gente tem feito diversas campanhas dentro da Polícia Militar para conscientizar. A gente está sempre divulgando o nosso material, nosso trabalho. Eu percebo que está sendo. O governo do Estado tem feito muita coisa para
ajudar as mulheres, para orientar, para divulgar a questão da violência doméstica, para conscientizar pessoas. O governo federal também fez diversas campanhas e elas são essenciais. Afinal de contas, é necessário que o Estado se comprometa É com a verdade. redução dos índices de violência. Verdade. Aqui a gente está falando da violência contra a mulher, mas a criminalidade como um todo, Isso. né? E orientação às pessoas para que a gente tenha um Brasil melhor. É verdade. E eu acredito, eu acho que está funcionando, mas é que a mudança, como qualquer outra, é lenta e gradual. Tipo, você tem um pouquinho de paciência. É verdade. Mas acontece, né? Eu acredito. Eu creio. Olha, Fabíola, você é coautora, né, do livro em... Empreendedoras da lei. Isso. Parabéns, viu? Sim, Fale para nós do que ele trata, né? E sim. traz histórias de mulheres fortes. Como tudo... conte tudo pra gente em relação ao seu livro. E o nosso público também quer saber. Poxa, eu poderia ter trazido aqui o livro, né? Isso. Realmente. O livro foi uma iniciativa muito boa. O livro reuniu 26 mulheres do Estado. Foi uma iniciativa de uma editora de fazer esse livro. Aqui teve a coordenação da Danila e da Dani, são advogadas brilhantes. Uhum. Elas coordenaram aqui esse livro, a edição de Era Sergipe. importante se você tivesse trazido o livro para É, mostrar. eu posso depois mandar Certo. para você depois fazer Isso, certo. essa divulgação. Pode deixar. E elas reuniram 26 mulheres do nosso estado que ocupam cargos importantes, mulheres notáveis daqui, e que elas puderam relatar suas histórias. Porque todas elas também têm uma história de força Então, e de batalha, de luta certo. para conseguir alcançar o espaço que Resiliência, elas né? conseguiram. Exatamente. Então, nós temos juízas, promotoras, advogadas Sim. que fizeram a sua contribuição, né, em um capítulo do livro. Cada mulher escreveu um capítulo do livro. Maravilha. Eu tive a oportunidade de estar no livro e resolvemos fazer esse capítulo relacionado à Ronda Maria da Penha, não podia ser diferente. Não podia ser. E aí fizemos como uma grande entrevista mesmo, para se tornar mais compreensível o trabalho da Ronda Maria da Penha. E deu muito certo. E tem lá um capítulo, então, que fala da Ronda Maria da Penha, fala um pouquinho desse trabalho e um pouquinho das minhas vivências para chegar até aqui. É bem interessante. É um livro que conta histórias de mulheres reais. Isso é bom. E eu achei divina a ideia. E mulheres reais próximas, né? Estão aqui no nosso estado, Isso. né? Para a gente também ter novos referenciais, Isso. né? E incentivar, não é? Incentivar. Para quem está passando aí por esse momento difícil, que pode, né? Tudo pode E mudar. não só mulheres que passam por questão de violência, né? Mas muitas mulheres, violência doméstica, né? Sim. Mas aquela mulher que muitas vezes não acredita no seu potencial. Muitas vezes aquela mulher que ainda acredita que não pode alcançar, ou que tal situação é apenas para homem. Sei Então como é. percebe que não vai ser fácil, mas que muitas mulheres já conseguiram, e lendo o livro talvez se encoraje, vendo ali, quem sabe, a história de alguém, né, sirva de grande motivação. É verdade. Importante, né? Sim. Olha, neste Dia Internacional da Mulher, não é? Eu gostaria de destacar a importância da sensibilidade ao abordar esse tema. Como podemos, como sociedade, não é, ser mais sensíveis e solidários às mulheres vítimas de violência? Bom, ser solidário a uma mulher vítima de violência, primeiramente, é não julgá-la e acolher. Porque muitas vezes a gente. Vou dar um exemplo com relação a julgar. Que a gente não percebe, né? Teve o caso da mulher do Uber, que deixou essa mulher no ano passado, largou a mulher à noite, deixou a mulher na calçada, veio um homem e estuprou aquela mulher. Acho que infelizmente, esse caso foi amplamente divulgado. Acho que todo mundo lembra dessa história. E muitas pessoas começaram a questionar. Tá vendo? Quem mandou beber demais? Tá vendo? Quem mandou, sei lá, tal roupa? Quer dizer, então tá dizendo que o que ele fez está correto? Justificando as ações Não, dele,
e culpando a delas. Isso, Então, eu acho que a gente pode acolher essa mulher sem julgamento, isso, percebendo que a perversidade e o crime cometido isso, foi do homem que a agrediu isso. sexualmente. É, Então, a gente pode acolher percebendo essas questões, refletindo, desconstruindo. E só que a gente só consegue isso com conhecimento. é Então, que a isso gente aí. leia mais sobre esse assunto. Estude mais sobre esse Isso, assunto. Porque quando a gente compreende, a gente consegue enfrentar. é isso mesmo. Então, se a gente vai julgando e dando nossa opinião simplesmente pelo senso comum, sem ter lido É, nada verdade. sobre isso, quais circunstâncias levam uma mulher a sofrer a violência doméstica? O Isso. que que aprisiona a mulher no relacionamento? Por que ela não denuncia? Uhum. Tantas questões. Se a gente compreender, a gente vai ter o poder de acolher aquela mulher e deixar de julgar. Então, que a gente estude mais, que a gente leia mais sobre isso. Procure autoras femininas, procure saber um pouco da história de luta da mulher, para que a gente possa acolher essa mulher vítima de violência e descobrir o quanto é difícil sair de um ciclo de violência. Isso mesmo. É, a Bíblia fala que perecemos por falta de conhecimento. Sim, Então nós temos que buscar o conhecimento sim, para que a gente possa buscar os nossos direitos, né? exatamente. Aí muda tudo isso, né? Toda a nossa história, né? Sim. É, chegamos ao final, viu, Oh, Capitã Fabiola? Infelizmente, viu? infelizmente. Infelizmente. É que Deus abençoe grandemente a tua vida, Capitã Fabiola Góes, né? Sim. Que Deus Amém. venha a concretizar tudo aquilo que Ele determinou em Amém, tua amém. vida que tem sido bênção, né, para muitas e muitas mulheres, né? Que o propósito dele seja alcançado dia após dia, tá bom? Amém. Quero agradecer de coração, né, a Polícia Militar que tem nos ajudado bastante aqui, não é? Você é mais uma, não é, Capitã Fabiola, a nos ajudar aqui, nosso programa, a esclarecer, não é, o nosso público Sim. dos direitos, né, que nós temos e muitas das vezes não temos conhecimento. Quer deixar alguma mensagem para o nosso público? Eu quero. Fica à vontade. Dia Internacional da Mulher é um dia que eu vejo tão importante, Verdade. mas não só um dia de comemoração, não é um dia para a gente ganhar flores, a gente ama ganhar flores e bombons, sim, a gente ama, mas a gente quer respeito. É verdade. Então, que esse dia sirva para lembrar das nossas lutas e mais ainda lembrar de que elas não terminaram. Isso. Então, que as mulheres se unam cada vez mais, que a gente precisa uma das outras e que a gente possa se fortalecer para enfrentar essa violência. São tantas questões que a gente já sofre em um país que é fruto de um patriarcado, então que a gente reconheça essa situação, essa estrutura e sirva para que a gente fortaleça outras mulheres. Amém. Acho que esse é o recado, que a gente perceba esse poder que a gente tem de se unir para que a gente possa enfrentar essa violência. E seria esse o meu recado, porque nada adianta a gente alcançar uma posição privilegiada, seja como comunicadora, Isso. seja como oficial da Polícia Militar, se a gente não fizer nada para que outras pessoas tenham Isso a mesma mesmo. oportunidade. Então, Tem o você mesmo aqui, pensamento. através desse programa, foi a oportunidade para levar conhecimento. Eu, com o meu trabalho, tenho levado orientação e ajudado muitas mulheres. Então, é, faz valer a pena eu ter chegado a esse lugar que eu estou, que eu entendo como uma posição privilegiada, né, de alguém que trabalha no órgão público e que saiu da violência e que hoje pode falar. Que sentido teria se eu não pudesse ajudar outras Uma pessoas? missão que lhe foi dada por Deus. Você pode ter certeza disso. Entendeu? Ele colocou aí, não é? Sim, Essa missão para você levar. Ele tem levado muito bem. Eu creio dessa forma. Tá bom? bom. É um prazer, foi um prazer te receber aqui. Que Deus abençoe. Estamos chegando ao final, infelizmente, gente, mas eu creio que vocês amaram aqui o nosso programa de hoje, não é? É, os nossos patrocinadores, o OH Produções, né, produtora, que é aqui o nosso estúdio, né, por criar conteúdo audiovisual de alta qualidade e também assessoria de marketing Pic Plus Company, por ajudar empresas, né, a aumentar aí as suas vendas na orientação, impulsionar, não é?
os seus clientes a crescerem o que eles têm em sua empresa. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.